Nós estamos numa jornada em busca da felicidade, do propósito e do significado da vida. O autor de Eclesiastes, o sábio Salomão, também busca com toda a sua alma este significado. O olhar dele agora é para o templo, para a religião, para o culto. E é sobre isso que vamos estudar nesta aula. Portanto, tome aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, o seu material de apoio e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Graça e paz, povo de Deus! Como é bom estar com vocês aqui no Teolosofando para mais um dos nossos encontros que acontecem todas as semanas. Eu sou o pastor Éder Santos e você está no Teolosofando, o seu lugar de crescimento intelectual e espiritual. Você sabe qual o culto que agrada a Deus? O tema de hoje é o temor a Deus, um amor reverente. Após observar o tempo das experiências humanas e a soberania de Deus sobre este tempo, no capítulo 3, visitar os tribunais, o mercado de trabalho e até mesmo o próprio palácio, no capítulo 4, Salomão agora vai se dedicar a observar o templo e fazer ponderações para o culto, o ato de adoração a Deus. Nós iremos estudar no capítulo de número 5 de Eclesiastes exatamente esta proposta, o nosso culto de adoração a Deus. E qual é a definição de culto? Você sabe? A palavra culto, ela deriva do latim culto e envolve a raiz colo, coleri, que traz o sentido de honrar, cultivar, etc. Portanto, desde a sua etimologia, nós percebemos que culto tem a ver com cultivo, e isto envolve relacionamento. Eu gosto muito da analogia do jardineiro e a flor. Quando o jardineiro se dedica ao cultivo de uma espécie, de uma flor específica, quando ele prepara a terra, quando ele aduba essa terra e ele planta a sua muda, ele planta o seu cultivo e ele observa, ele cuida, ele trabalha a terra, ele trata dessa flor a fim de cultivar, a fim de ver crescer e extrair desta flor, extrair deste plantio o seu aroma, o seu perfume. Portanto, quando nós falamos de culto, eu gosto muito desta expressão, cultivar a fim de ver crescer, e isto fala de relacionamento. Portanto, quando nós falamos de culto, nós estamos falando de um relacionamento. E olhando para o capítulo 5 do livro de Eclesiastes, nós podemos extrair 4 princípios importantes com Salomão. E o primeiro princípio é reverência, um princípio fundamental na adoração. Ele inicia o seu texto, ele inicia sua exposição, dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, Eclesiastes 5, versículo 1, a parte A. O que é guardar o pé? Salomão está nos alertando sobre o perigo do culto hipócrita, ou seja, um culto prestado a Deus como se fosse algo do cotidiano, corriqueiro, comum, irreverente. Com isso, ele está nos mostrando que você e eu devemos nos preparar para apresentar a Deus o nosso culto, nossa adoração. Charles Pfeiffer, no seu dicionário bíblico Wycliffe, ele diz como foco
da vida religiosa, o culto se torna o ponto onde o senso do sagrado é mais concentrado e assim serve como um indicador na qualidade mais interior da religião. Observe este senso do sagrado, este senso do pertencimento a algo maior do que nós mesmos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, seja na igreja, no templo, com ato de adoração, juntamente com a igreja, com a nossa comunidade de fé, ou até mesmo nosso culto particular, no nosso culto doméstico, ou na oração, na nossa adoração no dia a dia, naquela semana de trabalho, nos nossos afazeres comuns, envolve este ato do senso do sagrado, quando nós nos apresentamos a Deus em adoração. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha a seriedade que ele está propondo ao escrever aos Romanos, quando o assunto é o nosso culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto intencional, quando você se prepara para este relacionamento com o sagrado, dentro desse senso de pertencimento do religioso, quando nós nos apresentamos a Deus, quando nós oferecemos a Ele o nosso culto. Portanto, não pode ser algo irreverente, algo do corriqueiro, algo do comum. Devemos, então, diante disso, nos preparar para se apresentar a Deus. Segundo princípio que ele estabelece, ainda no versículo 1, mas na parte B, ouça com atenção a palavra de Deus. Ele diz: inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1, a parte B. A palavra ouvir no Antigo Testamento geralmente tem um sentido de obedecer. Portanto, nós estamos falando de uma prática, de um ato de obedecer, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Mais uma vez, Charles Pfeiffer contribui. O contraste aqui é entre aqueles que se aproximam de Deus em obediência, isto é, a partir de uma conduta ética e moral, conforme a referência de Salmo 119, verso 101. E aqueles que são tolos, isto é, aqueles que adoram com corações sem arrependimento. Diante disso, nós precisamos compreender que a vida precede o culto. Tome como exemplo disso que nós estamos trabalhando como segundo princípio aqui, o culto oferecido a Deus por Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5, Caim e Abel, ambos prestam um culto de adoração, um sacrifício a Deus, e a Bíblia nos diz assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe que primeiramente Deus recebe o ofertante. Primeiramente Deus recebe aquele que vai prestar o culto, para que depois receba a oferta, para que depois receba o sacrifício. O Senhor atentou primeiramente para Abel e posteriormente para a sua oferta. E o texto ainda prossegue mais para Caim, e para a sua oferta não atentou. Observe que primeiramente Deus rejeita o ofertante. Deus rejeita aquele que vai oferecer o culto, para que depois rejeite a sua oferta, o seu sacrifício. Pois a vida precede o culto.
Por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 22 da sua epístola, ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele está enganando a si mesmo, na perspectiva do apóstolo Tiago. Sede cumpridores da palavra, sede obedientes à palavra, e não apenas ouvintes desta palavra. Sacrifícios de tolo, você sabe o que é? John Walton, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia pela editora Vida Nova, ele colabora conosco. O sacrifício do tolo geralmente acompanha uma petição dirigida à divindade em busca de favor ou da resposta de um pedido, ou seja, um culto prestado por interesse, não apenas com o intuito de ouvir e obedecer, mas um culto prestado por interesse. E este é o cuidado que nós devemos ter ao oferecer a Deus o nosso culto racional. Deve ser um culto com reverência, um culto com senso de pertencimento, uma vez que nós estamos desenvolvendo um relacionamento, como eu mencionei, da palavra culto, que tem o sentido de cultivar a fim de ver crescer. Este senso de pertencimento, onde primeiramente Deus recebe o ofertante como exemplo de Caim e Abel, e depois rejeita a sua oferta ou recebe a sua oferta. Portanto, ouça com atenção a palavra de Deus, seja obediente à palavra de Deus. Como terceiro princípio que podemos extrair do capítulo 5 do livro de Eclesiastes, seja cauteloso na sua oração. Ele diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Os pensamentos do coração são expressos nas palavras que saem da boca, e Deus julgará cada uma delas. Por isso, Jesus Cristo disse que a boca fala o que está cheio no seu coração. Portanto, seja cauteloso nas suas orações. Deus não se impressiona com discursos. A exemplo dos fariseus que iam para as praças e batiam no peito e rasgavam as suas vestes e faziam as suas orações para que todos pudessem ouvir em praça pública, nós devemos ser cautelosos, que as nossas palavras sejam cautelosas, cuidadosas diante de Deus. John Bunyan disse: na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. Deus escuta até mesmo o nosso silêncio. Ele conhece as palavras antes mesmo de saírem das nossa boca, dos nossos lábios, antes de pronunciarmos. Salmo 139, verso 4 diz: sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. Deus conhece até mesmo os gemidos da nossa alma. A exemplo de Ana, quando está no templo oferecendo a Deus o seu culto, a sua oferta, o seu sacrifício, a Bíblia diz que sequer saía palavra dos lábios de Ana, mas Deus ouviu a sua oração e ela sai daquele ato de adoração, daquele culto racional da qual ela estava oferecendo a Deus, grávida do seu milagre. Ela mesma diz ao sacerdote Eli: não tome por embriagada a tua serva, sou apenas alguém
amargurada de alma e ela sai dali gestante do seu milagre, porque Deus ouviu os gemidos da sua alma. A verdadeira adoração não consiste em orações elaboradas e impressionantes, liturgia intrigando, vitrais, velas acesas, hobbies, incenso e música sacra erudita. Ele não requer grande talento, habilidade ou capacidade de lideranças. Muitas dessas coisas podem ser uma parte das formas exteriores de adoração genuína, mas eles são aceitáveis a Deus somente se o coração e a mente do adorador é focado nele. O único serviço espiritual de adoração que honra e agrada a Deus é a devoção sincera, carinhosa, pensativa e atos de louvor de seus filhos, diz John MacArthur no seu comentário expositivo do livro de Eclesiastes. Portanto, nós estamos aprendendo que devemos ser cautelosos na nossa oração. Ele ouve os gemidos da nossa alma e o nosso serviço espiritual de adoração que honra e agrada a Deus é a nossa devoção, o nosso serviço sincero, o nosso carinho, o nosso amor, nossos atos de adoração e de louvor que honra o seu nome. E como quarto princípio, para estabelecermos e concluirmos a nossa aula de hoje, cumpra as promessas que você faz a Deus. Versículo 4 e versículo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Dentro deste culto, deste ato de adoração que prestamos a Deus, deste cultivar a fim de ver crescer deste relacionamento com o sagrado, nós também temos os nossos votos. Voto é uma promessa que você faz a Deus. E a orientação do sábio Salomão é que devemos cumpri-la o mais rápido possível. E se fizermos um voto a Deus, devemos então pagá-lo, cumpri-lo, porque aqueles que não fazem se comportem como um tolo. O ato de adoração envolve relacionamento. O nosso culto de louvor e adoração a Deus se estende além do templo. Podemos adorá-lo em espírito e em verdade em qualquer lugar, como Jesus Cristo disse àquela mulher lá em Samaria, no poço de Siquém. O meu Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele ainda diz que não é nem no monte, nem no templo. O meu Pai busca aqueles que o adoram e o adoram em espírito e em verdade. Portanto, nosso ato de adoração, o nosso culto a Deus, ele se estende além do templo. Onde estivermos, podemos então oferecer o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E você já prestou o seu culto hoje? A sua adoração? Já lançou a sua semente neste cultivar a fim de ver crescer? Pois é, nós estamos estudando este belo livro que é o livro de Eclesiastes e ele também nos auxilia na compreensão como deve ser o nosso culto, nossa adoração a Deus. E eu quero lhe convidar para concluirmos a nossa aula, orarmos ao Senhor em adoração, em louvor, àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória.
Vamos orar? Senhor, mais uma vez, queremos honrar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom e eternas são as Tuas misericórdias. Nós Te louvamos pela oportunidade de apresentar ao Senhor o nosso culto racional, a nossa adoração sincera, com um coração contrito e quebrantado. Como Jesus mencionou, disse aquela mulher samaritana que o Pai busca, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o Eterno possa nos encontrar nesta oportunidade, pois oferecemos a Ele o nosso culto racional, a nossa devoção, o nosso amor prestado através dos nossos louvores, nossos atos de adoração. Ensina-nos a ser reverentes em Tua presença, a não apresentar a Ti um culto comum, corriqueiro, como se fosse algo do cotidiano, mas reverente, uma devoção voltada a Ti, a qual o Senhor se agrada, pois o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre a vida daqueles que acompanham este canal, em que toda semana, onde nós lançamos uma aula, um vídeo novo aqui na plataforma do YouTube, que a bênção do Senhor possa alcançá-los para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Que eles possam testemunhar das grandezas e dos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, em suas vidas. Pois grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres e rendemos a Ti a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na próxima aula, nós daremos sequência ao nosso estudo sobre o livro de Eclesiastes, esta sabedoria milenar que estamos aprendendo aqui no Teolosofando com Salomão, tá bom? E eu lhe aguardo. E quero lhe fazer um pedido. Você chegou aqui e é novo, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações para que a plataforma do YouTube possa lhe estar lembrando dos nossos encontros que acontecem todas as semanas. Curta o link desta aula, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, diz para todo mundo que tem algo bom sendo construído aqui no Teolosofando, tá bom? Eu lhe aguardo. Quinta-feira que vem nós temos mais um encontro marcado. Um grande abraço e até lá.